Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem livrado a cada um de nós. E nesse momento de quarentena, mais um dia que estamos em quarentena, já são mais de 30 dias que estamos aí em isolamento social. Eu gostaria de iniciar a mensagem dessa manhã de Deus aos nossos corações com uma oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós gostaríamos de agradecer o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue nos protegendo, protegendo as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa igreja, a nossa embaixada, os embaixadores do Rei, cada conselheiro, ó Pai, que tem cuidado dos seus embaixadores do Rei, nossos pastores, e que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe que esta contaminação não chegue aos nossos lares, ó Pai. Cuide de cada um de nós como o Senhor sempre cuidou, Pai. Essa é a minha oração que faço em nome de seu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós iremos meditar um pouquinho mais da palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios de ciência e versados do conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abdinego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Que Deus possa completar essa mensagem no coração de cada um dos irmãos. Irmãos, a mensagem de Deus para nós nessa manhã, nesse dia, tem um tema de contaminação. Contaminação. Nós passamos aí, irmãos, por um período em que o mundo inteiro está sendo contaminado pelo Covid-19. Nós temos aí reportagens, notícias de que milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estão sendo contaminados pelo Covid-19, um vírus que tem atacado e afligido as nossas famílias e os nossos corações. E nós temos aqui um exemplo de um servo de Deus, de uma pessoa, Daniel, que não se contaminou. Nós vemos aqui na palavra de Deus que ele resolveu não se contaminar, que ele não se contaminou. Mas será por que Daniel, naquela época, não se contaminou? Primeira coisa, por que Daniel não se contaminou? Primeiro, Daniel desejou ser fiel a Deus. Vamos ler novamente o versículo 8. Daniel desejou ser fiel a Deus. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe desse para não se contaminar. Daniel, ele propôs no seu coração, ele desejou
ser fiel a Deus e não se contaminar. Irmãos, naquela época, quando eles foram presos, cativos, levados lá para Babilônia, o rei mandou, né, que se separasse, né, das pessoas que eram da descendência real ali, aqueles jovens que não tinham nenhum defeito, que não tinham nenhuma mancha, e que eles pudessem ser separados para serem ensinados para depois servir o rei. E o rei mandou para eles, tudo que eu como eu quero que eles comem, para que eles sejam fortes, para que eles fiquem bem, para que eles aprendam tudo e me sirva daqui 3 anos. Só que essa comida do rei era uma comida que estava contaminada com o mundo, né? Ali tinha o porco, que na época, para eles, os judeus, era uma comida contaminada. A comida eles ofereciam a outros deuses para depois eles comerem. Então eu imagino que esse manjar era a melhor comida do rei. Imagina você, tem ali a melhor comida e aquela outra comida mais tranquila. E ele, Daniel, e os seus amigos resolveram não se contaminar e não aceitar aquela comida. Só que, por que ele resolveu a não se contaminar? Porque ele era fiel a Deus. E a segunda coisa que não contaminou Daniel e os seus amigos foi porque Daniel lutou pela sua fé. A gente vai ver no versículo 12 e 13, diz o seguinte, Daniel conversando com o guarda que estava cuidando dele, ele contestou, ele não quis comer aquela comida e não se contaminar. Daniel falou, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, eu te peço 10 dias, dê para nós somente legume e água de beber. Então, se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção dos manjar do rei. E, conforme vires, proceda para com os seus servos. E Deus foi fiel com eles, o guarda deixou eles ficarem 10 dias sem aquele manjar. Terceira coisa pela qual Daniel não se contaminou. Daniel, ele teve compromisso com o Deus que ele servia. E esse compromisso, essa fidelidade de Daniel, resultou que a gente vê lá no versículo 20, que fala o seguinte, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o rei lhes fez perguntar, achou-os 10 vezes mais douto de que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel foi fiel a Deus, Daniel lutou pela sua fé, Daniel teve compromisso com o seu Deus, por isso ele não se contaminou. Irmão, e nós nos dias de hoje? Nós estamos contaminados, nós estamos contaminando o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma? Como que está a nossa vida? Nós devemos saber que não é somente o vírus que contamina a nossa vida. Muito pelo contrário. O mundo hoje nos oferece a todo momento diversos manjares, né? Nós temos aí filmes contaminados, seriados contaminados, Netflix contaminados, Instagrams contaminados, vídeos no YouTube contaminados, tantas mensagens no WhatsApp que são contaminadas, que contam mentiras, chamadas fake news, mensagens que só nos deixam tristes e doentes. Quanta coisa o mundo tem bombardeado as nossas vidas e tem contaminado a cada um de nós. E o pior, irmãos, o pior de todos os vírus, o pior de toda a contaminação que tem contaminado e já contaminou o mundo inteiro, chama-se pecado. Esse sim, o mundo inteiro está contaminado com o pecado. Mas a Bíblia, irmãos, tem uma cura. Sabiam disso? A Bíblia tem uma cura. E essa cura chama-se Jesus Cristo. Essa é a cura para todo tipo de contaminação do mundo, especialmente o pecado. E eu quero dizer para você essa manhã, deixe Jesus curar o seu coração. Deixe Jesus curar você que está contaminado com algum tipo de vírus, de doença, principalmente pecado. Somente Jesus salva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, irmãos, ninguém verá o Pai, ninguém verá a Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês
e que Deus possa nos usar através dessas mensagens e abençoar a vida de cada um de vocês. Um abraço, fica na paz, nunca se esqueçam, uma vez embaixador do rei, sempre embaixador do rei. Deus abençoe, irmãos.